Homem negro é humilhado em hotel, mas choca a todos ao revelar sua verdadeira identidade. Ei você aí, antes de entrar de cabeça nessa história emocionante, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para me ajudar muito nesse início. E antes de mais nada, de qual cidade você está assistindo? Ficaremos muito felizes em saber, deixe nos comentários. Imagine só, uma situação comum, uma recepção de hotel, um cliente, e então, sem motivo aparente, o ambiente muda. De repente, um homem é humilhado, olhado de cima a baixo, como se estivesse fora de lugar. Mas mal sabem eles quem realmente é essa pessoa. Mal sabem que por trás de cada olhar julgador, existe uma história poderosa, pronta para ser revelada. Será que é possível reconhecer o valor de alguém sem antes conhecer suas conquistas? E como é que o preconceito pode cegar a ponto de ignorar o potencial que se encontra bem diante de nossos olhos? A história de hoje é sobre alguém que já enfrentou o desprezo muitas vezes, mas que, ao invés de se calar, decidiu se levantar e transformar a dor em força. E aqui fica a pergunta: quantas vezes julgamos alguém sem imaginar o que essa pessoa carrega em sua trajetória? Prepare-se para uma jornada que vai te deixar refletindo sobre a importância do respeito, da empatia e de como a verdadeira identidade de alguém pode mudar tudo. Naquele dia, Henrique chegou ao hotel com uma mistura de cansaço e esperança. Após horas de viagem e reuniões exaustivas, tudo o que ele queria era um lugar para descansar, um espaço tranquilo para recompor as energias. Mas a recepcionista, com um olhar que misturava desdém e desconfiança, pareceu hesitar ao vê-lo. Ela franziu o senho ao perceber a sua pele, a sua presença, e a postura de Henrique, algo que ele reconhecia bem. Senhor, temos algumas regras por aqui, e já naquela frase, Henrique sentiu que não seria tratado como qualquer outro hóspede. Enquanto ele aguardava, percebeu que a recepcionista disfarçadamente cochichava com outros funcionários, trocando olhares e risadas veladas. Era evidente que a cor da pele de Henrique incomodava, como se ele fosse invisível, indesejável. Ele já viverá situações como essa antes, mas o ambiente requintado do hotel lhe parecia irônico. Como podiam, ainda hoje, julgar alguém por algo tão superficial? Em seu silêncio, Henrique respirava fundo, lutando contra a indignação que o consumia a cada segundo. Após uma espera incômoda, a recepcionista finalmente se virou para ele, com um sorriso cínico, disse que o hotel estava completamente lotado. A desculpa fora óbvia, pois Henrique tinha reserva confirmada, mas algo naquela cena o impedia de reagir agressivamente. Ele apenas a encarou, transmitindo uma calma que, na verdade, mascarava uma tempestade de emoções. Naquele momento, ele decidiu que não revelaria ainda quem realmente era, não naquele instante. Enquanto os minutos se arrastavam, um grupo de outros hóspedes, de aparência adequada aos padrões do hotel, era atendido com cortesia e rapidez. Henrique observava em silêncio, absorvendo a ironia daquela situação. Ele vestia-se bem, trazia consigo uma postura digna, mas a cor da sua pele parecia sobrepor tudo o que ele representava. Será que sempre será assim? Ele se perguntava. Mas não, algo em Henrique mudará naquele momento, algo que ninguém ali parecia notar. A recepcionista, sem paciência, sugeriu a ele que procurasse outro lugar mais acessível. Henrique apenas assentiu, controlando a voz para não transparecer a revolta que gritava em seu peito. Ele sabia que naquele instante, reagir de forma impulsiva poderia apenas reforçar os estereótipos que o perseguiam. Então, decidiu que era hora de agir com astúcia. Em vez de ceder à raiva, ele usaria aquele preconceito como uma ferramenta, para uma lição que eles jamais esqueceriam. Pouco depois, um gerente apareceu, atraído pelos sussurros de outros funcionários, que se deleitavam com a situação. Ele olhou Henrique de cima a baixo, como se ele não passasse de um intruso. O tom de sua voz era gélido, desprovido de qualquer traço de empatia. Pois não, em que posso ajudá-lo? Aquele olhar penetrante, carregado de julgamento, quase fez Henrique perder a calma, mas ele manteve a serenidade. Só estou aguardando minha reserva, respondeu com firmeza. A cada resposta, o gerente demonstrava mais impaciência, tentando persuadir Henrique a deixar o local.
Henrique, no entanto, sabia que sua verdadeira identidade, sua trajetória e o que ele havia conquistado eram respostas mais eloquentes que qualquer argumento. A arrogância dele será desmascarada no momento certo, pensava. E enquanto os olhares de reprovação se voltavam para ele, Henrique apenas mantinha a compostura. Ele sabia que o momento do choque estava se aproximando. Os minutos passavam, e a humilhação parecia se intensificar. Henrique se perguntou quantos outros haviam enfrentado aquilo antes, quantos sonhos haviam sido calados em situações parecidas. Mas, diferente de muitos, ele tinha uma carta na manga, um segredo que transformaria cada expressão de desprezo em espanto. Aquela era a oportunidade perfeita para virar o jogo. Ele observava cada detalhe, cada expressão, como um ator preparando o grande momento. E então, finalmente, Henrique decidiu que era o momento de se revelar. Ele observou os rostos dos funcionários, tão seguros de sua superioridade, tão convictos de seus preconceitos. Com um sorriso discreto e um brilho nos olhos, ele olhou diretamente para o gerente, de maneira calma e segura, disse as palavras que mudariam tudo. Acho que não entenderam quem realmente sou. A pausa dramática que ele fez deixava todos em suspense, despertando a curiosidade e o espanto ao redor. O gerente e a recepcionista trocaram olhares, confusos e desconfiados, mas ainda sem entender o que estava por vir. A verdade é que, naquele instante, Henrique tinha todos em suas mãos. A revelação estava prestes a explodir, e ninguém ali suspeitava da reviravolta que se desenrolaria. Era o tipo de choque que transforma não só a visão de mundo, mas a própria consciência, algo que seria impossível ignorar depois de descoberto. Enquanto o silêncio pairava no ar, Henrique começou a contar sua história com um tom calmo, mas profundo. A recepcionista e o gerente, ainda incrédulos, se entreolhavam sem saber como reagir. Com cada palavra, ele revelava detalhes de uma vida marcada por superações e conquistas, um caminho que, aos olhos deles, parecia impossível para alguém como ele. Vocês acreditam que alguém como eu não pertence aqui? Ele perguntou, com um olhar que parecia penetrar cada camada do preconceito enraizado nos rostos à sua frente. O impacto de suas palavras era evidente. Henrique, com uma voz carregada de emoção, narrava momentos em que, mesmo diante de portas fechadas, ele encontrou formas de abrir caminho. Ele falava de sua infância, dos momentos em que foi subestimado, dos olhares de desconfiança que sempre o acompanharam. Aprendi que as barreiras existem, mas não para me deter. Elas me ensinaram a ser forte, disse ele, fitando a recepcionista que, pela primeira vez, parecia sem palavras. Ele sabia que aquelas palavras começavam a quebrar as barreiras invisíveis entre eles. Enquanto ele continuava, o tom de sua voz ganhava força. Henrique descreveu como se dedicou aos estudos, como passou anos buscando uma posição em que pudesse ser respeitado, em que sua voz fosse ouvida. Foi isso que me trouxe até aqui, que me fez crescer e conquistar tudo que tenho, explicou, enquanto o gerente começava a notar que estava diante de alguém bem diferente do que imaginara. Ele tinha nas mãos um currículo brilhante, um exemplo de resiliência e persistência, e os funcionários começavam a sentir o peso daquela verdade. Aos poucos, uma pequena plateia de curiosos começou a se formar em volta. Hóspedes que passavam pararam para ouvir, atraídos pela intensidade da conversa. Henrique continuou, revelando suas conquistas mais recentes, as posições de liderança que alcançara e os projetos que supervisionava, provando que, apesar de tudo, ele era capaz de superar qualquer obstáculo. Minha luta é maior do que qualquer desprezo, e minhas vitórias vão muito além deste hotel, afirmou, com uma confiança que começava a abalar o orgulho daqueles que o julgavam. O gerente, visivelmente desconfortável, parecia dividido entre a vergonha e a incredulidade. Como alguém assim pode ter sido tratado dessa forma? Ele se perguntava. Henrique, percebendo a mudança na expressão do gerente, sorriu levemente. Aquele era o momento em que ele mais se sentia vitorioso. Não era uma questão de ego, mas de justiça. Era a chance de mostrar a eles que o valor de uma pessoa está na sua essência e nas suas realizações, não na cor de sua pele. Entre olhares de surpresa e admiração, Henrique decidiu levar a lição adiante. Ele mencionou o quanto os preconceitos que havia enfrentado, ao longo de toda a sua trajetória, o ensinaram a se tornar ainda mais determinado. Cada insulto, cada barreira,
cada olhar de desprezo. Tudo isso me fez ser quem eu sou hoje, confessou, sem rancor, mas com uma força que ecoava em cada palavra. Ali, ele se tornava não apenas um hóspede, mas um símbolo de resistência e dignidade. Os funcionários, atordoados, pareciam absorver cada palavra como uma revelação. Era como se, pela primeira vez, fossem forçados a confrontar suas próprias crenças e julgamentos. Henrique, ao ver isso, aproveitou para lançar uma pergunta direta: quantas vezes vocês já trataram alguém assim, sem saber quem realmente era essa pessoa? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ele os deixava agora com uma reflexão, uma dúvida que cada um teria que encarar. Henrique sabia que as palavras tinham poder, mas naquele momento ele sentia que estava plantando algo ainda mais profundo. Ele queria que cada um ali levasse consigo uma mudança, que não apenas o respeitassem pela sua posição, mas que refletissem sobre suas atitudes futuras. Eu poderia ser qualquer pessoa. O tratamento que vocês me deram não deveria depender de quem eu sou ou do que conquistei, disse ele, num tom de mentor que se aprofundava em cada mente ao seu redor. Ao terminar sua fala, ele observou os rostos confusos, envergonhados, e pela primeira vez percebeu sinais de arrependimento. A recepcionista abaixou os olhos, visivelmente tocada, enquanto o gerente, sem palavras, parecia tentar assimilar tudo o que ouvirá. Henrique sabia que havia marcado aquela gente de uma forma irreversível. Ele não precisava de vingança, bastava a mudança de percepção que estava implantando ali, em silêncio. Por fim, ele se virou lentamente e disse: meu objetivo aqui era apenas descansar, mas, ao que parece, a vida me trouxe até este lugar para algo maior. Com essa frase enigmática, deixou que o impacto de suas palavras ecoasse no ar, criando uma expectativa sobre o próximo passo que ele daria. Ele sabia que aquela lição iria além daquele hotel, se espalharia como uma semente de reflexão sobre quem somos e como tratamos uns aos outros. Ao deixar claro o peso de sua experiência, Henrique se preparava para a próxima revelação, algo que faria todos ao seu redor entenderem a profundidade do erro que haviam cometido. Ele sabia que, apesar de seu discurso, as palavras não bastariam para apagar o preconceito arraigado nas mentes. E então, com uma calma calculada, ele começou a mencionar uma conquista que poucos ali teriam sequer imaginado. Sabem, começou ele, sua voz baixa mas cheia de convicção, eu não sou apenas um hóspede qualquer. A recepcionista e o gerente, ainda incrédulos, pareciam confusos com a direção que a conversa estava tomando. Henrique, no entanto, não cedeu à tentação de apressar o momento, ele sabia que o impacto viria com um tempo certo. Vocês me julgaram pelo que veem, mas há tanto que vocês não enxergam, ele disse, observando os rostos ao redor. Nesse momento, ele sentiu que o silêncio falava mais alto do que qualquer outra palavra. Aquela era a pausa perfeita para que a curiosidade se espalhasse. Enquanto ele os mantinha em suspense, Henrique revelou parte de sua trajetória profissional, as altas responsabilidades que possuía e as empresas renomadas das quais era parceiro. Eu sou CEO de uma das maiores empresas do país, disse ele, com serenidade. Era uma afirmação direta, que fez os rostos ao redor assumirem uma expressão de puro espanto. Ele sabia que, para muitos ali, essa informação soava surreal, quase impossível. Como um homem negro, que fora tão subestimado, poderia ocupar uma posição de tanto prestígio? A reação dos funcionários não foi imediata, era como se eles precisassem de um momento para absorver a revelação. Henrique, percebendo o choque silencioso, decidiu então compartilhar um detalhe ainda mais surpreendente. Não só sou CEO. Também atuo como embaixador em causas que promovem igualdade e respeito, lutando contra exatamente o tipo de preconceito que vocês demonstraram comigo aqui. O peso de sua voz carregava uma lição dura, uma verdade amarga que eles teriam que enfrentar. Entre olhares de admiração e vergonha, a atmosfera ao redor parecia carregar um novo respeito. Os funcionários, que antes olhavam para ele com desdém, agora o viam como um exemplo vivo de resistência e superação. Eu não vim aqui buscando reconhecimento. Mas talvez fosse necessário que isso acontecesse, para que vocês entendessem o quanto as aparências podem enganar. Ele sabia que essas palavras ecoariam como uma lembrança para cada um deles, plantando uma mudança silenciosa, mas profunda.
Aos poucos, alguns hóspedes também se aproximavam, atraídos pela revelação. Henrique, com uma postura digna, mantinha o controle da situação, mostrando que era possível responder ao preconceito sem perder a classe. Vocês me julgaram pelo externo, mas o verdadeiro valor de uma pessoa está nas suas ações e no que ela constrói. Ao dizer isso, ele olhava diretamente para a recepcionista, que agora não conseguia sustentar o olhar. Ela sentia o peso de suas próprias escolhas, como se as palavras dele fossem um espelho doloroso de sua própria conduta. O gerente, visivelmente desconfortável, tentou se justificar, mas Henrique o interrompeu calmamente, dizendo que não estava ali para ouvir desculpas. As ações falam mais alto que qualquer palavra, ele afirmou, mostrando que sua intenção não era humilhar, mas ensinar. Henrique queria que eles levassem aquela lição para além daquele momento, que enxergassem o mundo com novos olhos, livres dos preconceitos que o cegavam. Eu não preciso do seu arrependimento. Eu preciso que vocês mudem. Entre a tensão e o silêncio, Henrique decidiu contar uma última história pessoal, um episódio que ele mantinha em seu coração como um lembrete das dificuldades que enfrentará. Falou sobre um momento da juventude, em que ele foi injustamente acusado e tratado de forma desumana, e como, desde então, ele havia prometido a si mesmo que provaria seu valor ao mundo. Hoje eu vejo que essa promessa se estende também a vocês, para que entendam que somos todos iguais. As palavras dele penetravam fundo nas consciências, não só dos funcionários, mas de todos os que o ouviam. Era como se cada frase carregasse um peso transformador, algo que eles jamais esqueceriam. Henrique, com sua calma e sabedoria, soube usar aquela situação para transmitir algo que os livros raramente ensinam: o valor do respeito, da empatia e da igualdade. A minha cor, o meu passado, as minhas conquistas, nada disso importa quando não há respeito, ele disse, finalizando com um olhar firme. Sem dizer mais nada, Henrique deixou que cada um refletisse sobre o que haviam presenciado. Ele sabia que as lições mais poderosas nem sempre precisam ser ditas em voz alta, mas ficam nas entrelinhas, plantadas nas mentes e corações daqueles que se permitem ouvir. E enquanto ele se afastava, ele sabia que cada passo era como um eco daquela mensagem de igualdade e humanidade que ele plantara ali. Eles jamais o viriam da mesma forma, e, talvez, jamais viriam o mundo da mesma maneira. Com a calma que só os sábios têm, Henrique deu as costas ao balcão e se dirigiu ao saguão principal do hotel. Ele caminhava sem pressa, cada passo ressoando firme no silêncio tenso que deixará para trás. Ao observar os olhares perplexos dos outros hóspedes, ele sentia o peso daquela situação. Não era apenas sua história que estava em jogo, mas a de todos aqueles que já haviam sofrido algum tipo de humilhação. Aquele momento não era apenas sobre ele, e Henrique sabia bem disso. Enquanto ele andava, uma senhora idosa, que havia observado toda a cena à distância, aproximou-se dele, com um olhar gentil e compreensivo. Eu vi o que aconteceu. É difícil acreditar que ainda tratem as pessoas assim, não é? Disse ela com uma voz baixa, quase sussurrante. Henrique sorriu, um sorriso cheio de resignação, e respondeu com serenidade, difícil, sim, mas não impossível de mudar. Suas palavras tinham um tom de esperança, algo que, apesar de tudo, ele ainda carregava no coração. A senhora então lhe contou uma história breve sobre seu próprio neto, um jovem brilhante que enfrentava desafios similares em seu trabalho por conta de sua origem e cor. É como se todo o talento dele fosse ignorado pelo que vem primeiro, disse ela, com uma expressão de tristeza. Henrique escutava atentamente, entendendo que aquela conversa era mais uma prova de que a batalha por respeito e igualdade ia além de qualquer conquista pessoal. Ele não estava sozinho nessa luta. Com um olhar que misturava gratidão e determinação, Henrique respondeu à senhora, sabe, eu acredito que nossa missão, todos nós que passamos por isso, é deixar algo para os que virão depois. E naquele instante, algo despertou dentro dele. Ele percebeu que sua presença naquele hotel era mais do que uma coincidência, era uma oportunidade para inspirar mudança, para deixar uma marca que ultrapassasse as paredes daquele lugar. Ele sabia que seu exemplo poderia impactar não só quem o humilhou, mas todos os que o ouviam. Um jovem, que também observava de perto, aproximou-se e pediu a Henrique algumas palavras de inspiração. Eu quero ser como você,
Não quero me deixar abalar pelo que os outros pensam de mim, disse o rapaz, com uma expressão de determinação. Henrique sorriu, e em um tom de mentor, aconselhou: o que define quem você é, são suas atitudes e seu caráter. Nunca deixe que ninguém determine o seu valor. Ele sabia que aquelas palavras poderiam guiar aquele jovem em muitos momentos de dúvida e desafio. Henrique então começou a notar que a atmosfera ao seu redor estava mudando. Outros hóspedes, que antes observavam em silêncio, agora o olhavam com respeito e admiração. Ele não era mais apenas um homem negro humilhado em um hotel, ele era um símbolo de resistência e dignidade. Aquilo o enchia de uma paz indescritível, pois sentia que havia conseguido transformar uma situação negativa em uma fonte de força, não só para si, mas para todos que o ouviam. O gerente do hotel, que ainda observava tudo de longe, parecia incapaz de compreender a dimensão do impacto que Henrique causava. Cada palavra de Henrique, cada gesto, ecoava como um lembrete do poder que o respeito e a igualdade possuem. E enquanto o gerente tentava processar aquela realidade que ele mesmo ajudara a construir, Henrique sabia que havia plantado uma semente que não poderia ser facilmente removida. Por fim, a senhora idosa tocou o ombro de Henrique, como quem deseja abençoá-lo. Eu agradeço por esse momento. Talvez você não saiba o quanto suas palavras vão impactar a vida do meu neto e de tantos outros. Henrique a olhou nos olhos, e naquele instante, ele sentiu o peso de sua missão, de seu propósito, de uma forma que jamais imaginara. Ele não estava apenas vivendo uma experiência pessoal, ele era um catalisador de mudança. Henrique então decidiu dar mais um passo em direção à inspiração que já vinha compartilhando. Cada um de nós tem o poder de transformar o mundo, seja com palavras, seja com atitudes, e a forma como tratamos o próximo define o tipo de mudança que queremos ver, disse ele, em um tom que reverberava em cada coração ao redor. Ele sabia que aquele momento era especial, que o aprendizado ia muito além de qualquer julgamento inicial. Com um último olhar para o saguão do hotel, Henrique respirou fundo e se preparou para partir, deixando para trás uma lição que dificilmente seria esquecida. Ele sabia que havia marcado todos que presenciaram aquele dia, que ele havia deixado algo muito maior do que simples palavras. E, assim, ele seguiu em frente, deixando para trás uma cena que continuaria ecoando na mente e no coração daqueles que tiveram a sorte, ou o destino, de presenciar. Após deixar o hotel, Henrique caminhava pelas ruas com a mente ainda repleta de reflexões sobre o que havia ocorrido. Ele sabia que aquela situação havia sido um teste, um desafio que ele enfrentará não apenas por si, mas por todos que, de alguma forma, já haviam passado pelo mesmo. Seus passos eram firmes, mas sua mente retornava às palavras e olhares que enfrentará, ponderando sobre a profundidade do preconceito que ainda habitava o mundo. E assim, ele seguiu, sentindo que a sua jornada estava longe de terminar. Enquanto caminhava, um sentimento de responsabilidade começou a crescer em seu coração. Ele não podia mais ignorar a ideia de que sua trajetória poderia inspirar outras pessoas a vencerem as barreiras que ele mesmo enfrentará. Henrique começou a pensar em maneiras de compartilhar sua história, de tornar aquilo mais do que um relato isolado. Ele imaginava palestras, encontros, momentos em que poderia dividir sua experiência e talvez, quem sabe, ajudar alguém a se sentir mais forte diante das dificuldades. Aquela ideia crescia dentro dele, quase como um chamado. Era como se todos os anos de luta, todas as vezes em que fora subestimado e humilhado, convergissem para um propósito maior. Henrique sabia que não seria fácil, que enfrentar a realidade e expor suas dores exigiria coragem, mas ele estava disposto. Afinal, não era mais apenas sobre ele, era sobre todos aqueles que, como ele, haviam sido julgados sem que sua verdadeira essência fosse sequer considerada. Enquanto refletia sobre essa missão, Henrique cruzou o caminho de um amigo de longa data, Carlos, um homem que também conhecia bem as marcas deixadas pelo preconceito. Eles se cumprimentaram com um abraço forte, daqueles que carregam anos de cumplicidade e entendimento. Carlos, ao notar o semblante reflexivo de Henrique, perguntou o que havia acontecido. E Henrique, sem hesitar, contou toda a situação que acabará de vivenciar, detalhando cada olhar, cada palavra, cada humilhação. Carlos ouviu tudo em silêncio, apenas assentindo enquanto Henrique falava. Ao final do relato, ele colocou a mão no ombro do amigo e disse: "Meu caro, você é uma inspiração."
Acho que está na hora de o mundo ouvir mais sobre quem você realmente é. Aquela frase soou como uma confirmação do que Henrique já sentia. Era um incentivo vindo de alguém que conhecia suas lutas, que compartilhava da mesma realidade e que sabia da importância de ter uma voz. Animado pela conversa, Henrique começou a fazer planos. Ele visualizava espaços onde poderia falar abertamente, sem medo, sobre as suas experiências. Ele sabia que existiam muitas pessoas, jovens principalmente, que precisavam de um exemplo, alguém que lhes mostrasse que é possível vencer. Eu quero que essas pessoas vejam que somos mais do que o que os outros enxergam, que nosso valor está em nossas ações e na força que trazemos dentro de nós, pensava ele, sentindo uma força renovada. Ao longo daquela tarde, Henrique e Carlos continuaram conversando sobre as possibilidades. Eles discutiram como poderiam organizar eventos, criar redes de apoio, e até mesmo estruturar uma fundação que auxiliasse pessoas em situação de vulnerabilidade a desenvolverem suas potencialidades. Henrique sabia que era um sonho grande, mas sentia que tinha, naquele momento, a motivação e os aliados necessários para torná-lo realidade. Cada ideia que surgia era mais um passo em direção ao seu propósito. Enquanto o sol começava a se pôr, Henrique e Carlos se despediram, mas o espírito de união e determinação permanecia. Henrique estava decidido a transformar cada dor que já sentirá em combustível para inspirar os outros. Ele sabia que o mundo estava cheio de pessoas que carregavam o mesmo peso que ele e que, ao compartilhar sua história, poderia trazer um pouco de luz para esses caminhos sombrios. Ele não podia prever o futuro, mas sabia que estava no caminho certo. De volta para casa, Henrique refletia sobre tudo o que conversara com Carlos. Ele compreendia que seu propósito havia tomado uma nova forma. Aquele não era apenas um momento de desabafo, era o início de uma jornada de impacto, um movimento que ele levaria adiante com toda a sua força e experiência. E, ao abrir a porta de sua casa, ele sabia que começaria a planejar imediatamente. Ele não tinha tempo a perder. Com a noite já avançada, Henrique sentou-se à mesa, pegou um papel e começou a rascunhar suas ideias, visualizando cada detalhe do que desejava realizar. Ele se via em palcos, em encontros, conversando com pessoas e levando esperança a quem precisasse. Ele sentia que, finalmente, havia encontrado a razão de todas as suas batalhas. Tudo o que passei teve um propósito, e agora sei qual é, disse ele a si mesmo, com o coração pleno e a mente clara. Enquanto seus pensamentos flutuavam entre planos e sonhos, Henrique sabia que aquela missão não terminaria ali. Era apenas o começo de algo maior, algo que levaria seu nome e sua história muito além de qualquer humilhação sofrida. Ele estava pronto para transformar o mundo, um passo de cada vez, levando sua verdade para aqueles que, como ele, precisavam de uma voz que ecoasse em meio ao silêncio. Nos dias que se seguiram, Henrique começou a colocar seus planos em prática. Ele passou a se reunir com amigos, parceiros de trabalho e conhecidos que também se identificavam com sua causa. Cada encontro trazia novas ideias e a certeza de que aquele projeto estava no caminho certo. Ele não queria apenas contar sua história, ele queria criar um movimento, algo que realmente trouxesse impacto e mudança. Era como se ele carregasse em suas mãos uma chama de esperança que precisava ser compartilhada. Henrique decidiu que o primeiro passo seria organizar uma palestra em sua comunidade, um evento aberto, onde ele pudesse falar abertamente sobre suas experiências e inspirações. Ele sabia que a caminhada não seria fácil, que a resistência existiria, mas também sabia que seu propósito era maior que qualquer obstáculo. As barreiras existem para serem superadas, pensava ele, enquanto trabalhava na estrutura do evento. Ele queria que cada detalhe fosse pensado com carinho, para que todos se sentissem acolhidos e inspirados. As notícias do evento começaram a se espalhar, e muitas pessoas se interessaram em participar. Henrique ficava surpreso e animado ao ver a quantidade de gente que queria ouvi-lo. Jovens, adultos, idosos, todos pareciam curiosos para conhecer a trajetória daquele homem que, mesmo diante das adversidades, encontrara forças para se erguer e, agora, queria ajudar outros a fazerem o mesmo. Henrique sentia que algo especial estava prestes a acontecer. O dia da palestra finalmente chegou, e Henrique estava ansioso, mas confiante. Ele se preparara por dias,
mas nada poderia antecipar o turbilhão de emoções que sentia ao ver a sala cheia de pessoas que estavam ali, dispostas a ouvi-lo. Ele respirou fundo, subiu ao palco e começou a falar, sua voz ecoando pelo espaço com firmeza e convicção. Eu estou aqui hoje porque acredito que cada um de nós tem uma história que merece ser contada, começou ele, olhando nos olhos de cada pessoa ali presente. Henrique compartilhou histórias de sua infância, os desafios que enfrentou para estudar, as lutas que travou para conquistar respeito e dignidade. Ele falava sobre as portas fechadas, as humilhações, mas também sobre as vitórias e conquistas que o fizeram acreditar no próprio valor. A cada palavra, ele percebia o impacto que causava. O público ouvia em silêncio, atento a cada detalhe, como se vissem nele um espelho de suas próprias batalhas e sonhos. Ao terminar seu relato, Henrique olhou para o público e perguntou: quantos de vocês já foram julgados por aquilo que parecem ser, e não pelo que realmente são? O silêncio que se seguiu era uma resposta. Ele sabia que muitos ali compartilhavam de sua dor, que cada um trazia consigo marcas de situações injustas e preconceituosas. Mas ele também sabia que aquele era um momento de renovação, de transformação. Vocês têm o poder de mudar isso, afirmou ele, com um brilho nos olhos. Quando as perguntas começaram, Henrique se surpreendeu com o número de jovens que queriam saber mais, que buscavam conselhos para não se deixarem abater. Ele respondia a cada um com paciência, transmitindo tudo o que aprenderá ao longo dos anos. Vocês são capazes de superar tudo isso. Sejam fiéis a quem vocês realmente são, porque o mundo precisa da força que existe dentro de cada um de vocês, aconselhava, sentindo que aquelas palavras iam além da teoria, eram lições reais, fruto de uma vida intensa. Ao final do evento, várias pessoas se aproximaram para agradecer. Muitos disseram que suas palavras haviam despertado uma força que nem eles mesmos sabiam que tinham. Henrique, emocionado, compreendeu que aquele projeto, aquela missão, já estava cumprindo seu propósito. Ele não estava apenas compartilhando sua história, ele estava ajudando outros a enxergarem o próprio valor, a encontrarem coragem para enfrentar os desafios que a vida impõe. Antes de ir embora, Henrique recebeu o convite para realizar outras palestras, em outras comunidades e até em escolas e universidades. Ele sabia que aquilo era apenas o começo, que ainda havia muito trabalho pela frente. Mas ele estava decidido a seguir em frente, a levar sua mensagem de superação e igualdade a todos os cantos que pudesse alcançar. O mundo precisa de mais histórias de coragem e dignidade, ele pensava, enquanto via o público se dispersando, com expressões de renovada esperança. E assim, Henrique deixou aquele local, sentindo que uma nova fase de sua vida havia começado. Ele sabia que, a partir dali, ele não seria apenas um exemplo de resistência, mas uma voz que ecoaria, levando inspiração e força a todos que precisassem. Ele estava pronto para levar sua missão a um nível ainda maior, para tocar vidas e transformar o preconceito em uma lembrança distante, em um mundo que caminharia cada vez mais rumo ao respeito e à empatia. Com o sucesso das primeiras palestras, Henrique percebeu que sua missão estava ganhando uma força além do que imaginara. Em pouco tempo, ele começou a receber convites de diferentes partes do país, e sua agenda se enchia de compromissos. Sua mensagem de resistência e igualdade ressoava como nunca antes. Henrique via sua trajetória se transformar em um movimento, uma corrente de mudança que ele jamais imaginou que poderia iniciar. O que começara como um desabafo agora se tornava uma força incontrolável, uma inspiração que cruzava barreiras. A cada evento, Henrique conhecia novas histórias. Eram jovens que lutavam para se encontrar, pais e mães que buscavam uma vida melhor para os filhos, trabalhadores que enfrentavam barreiras impostas por estigmas. Todos eles encontravam em Henrique um símbolo de esperança, alguém que havia vencido as adversidades. Ele os ouvia com atenção, oferecendo palavras de encorajamento e conselhos práticos, como quem entende e compartilha de suas dores. Henrique sentia que, através dessas pessoas, ele também se fortalecia. Em uma das palestras mais marcantes, Henrique foi abordado por uma mãe que, emocionada, pediu ajuda para seu filho, que enfrentava discriminação na escola. Ele tem apenas 10 anos, mas já se sente excluído, contou ela, com lágrimas nos olhos. Henrique a ouviu atentamente e respondeu com toda a serenidade que a situação exigia. Ele se comprometeu a visitar a escola, a conversar com os alunos e professores,
para que pudessem entender a importância do respeito. Se começarmos agora, teremos adultos melhores no futuro, ele disse, determinado. A visita à escola foi um dos momentos mais desafiadores e emocionantes de sua jornada. Henrique conversou com as crianças, usando uma linguagem simples e histórias que eles pudessem entender. Ele explicou que todos merecem respeito, independentemente de qualquer diferença, e que cada um ali era especial à sua maneira. No final, os alunos estavam atentos, envolvidos e curiosos. E, ao ver aqueles olhares, Henrique sentiu que estava plantando uma semente de transformação, que poderia crescer e mudar o futuro. Os professores, também tocados pela mensagem de Henrique, pediram que ele voltasse mais vezes, que orientasse o corpo docente a lidar melhor com situações de preconceito e discriminação. Henrique aceitou de bom grado, sabendo que essa era uma oportunidade de impactar não apenas os alunos, mas também os adultos responsáveis por educá-los. A educação é a chave para transformar qualquer realidade, ele pensava, sentindo-se cada vez mais comprometido com sua missão. Enquanto ele multiplicava suas ações, Henrique começou a receber o apoio de instituições e organizações que queriam somar forças. Associações antirracistas, grupos de direitos humanos, até mesmo empresas, passaram a oferecer recursos para que ele pudesse expandir seu projeto. Henrique sabia que esse apoio era essencial, que sozinho ele não poderia alcançar tantos lugares, mas com essa rede de suporte, sua voz se tornava ainda mais poderosa. Era a união de forças que fazia o movimento crescer. Aos poucos, Henrique percebeu que não estava mais sozinho na luta. Pessoas de diferentes origens e profissões se juntavam a ele, dispostas a promover uma mudança real juntos. Eles organizavam eventos maiores, campanhas nas redes sociais e oficinas para ensinar sobre respeito e empatia. O que era antes uma voz isolada agora se tornava um coro, um grito por igualdade e dignidade. Henrique sentia que estava vivendo algo muito maior do que ele mesmo. Em meio a esse turbilhão de atividades, Henrique se manteve fiel ao propósito inicial. Ele sabia que cada ação deveria tocar o coração das pessoas, inspirá-las a refletir sobre suas próprias atitudes. Ele não queria apenas denunciar o preconceito, ele queria mostrar um novo caminho, uma maneira de enxergar o outro sem as lentes do julgamento. Não basta combater o preconceito, é preciso construir um mundo onde ele não tem espaço, pensava, motivado pela causa que ele abraçava. E mesmo com toda a atenção e reconhecimento que recebia, Henrique permanecia humilde, lembrando-se das dificuldades que o moldaram. Ele sabia que seu papel não era ser uma celebridade, mas um líder para aqueles que não tinham voz. Cada evento, cada palestra, era uma oportunidade de devolver ao mundo um pouco da força que ele receberá. Eu vim de uma realidade difícil, e quero que as pessoas saibam que é possível vencer, que há sempre um caminho, ele dizia, com a sinceridade que conquistava a todos. À medida que seu movimento ganhava força, Henrique sabia que precisava continuar avançando. Ele sentia que estava apenas começando, que sua missão ainda tinha muitos passos pela frente. Ele olhava para o futuro com esperança, acreditando que a mudança que ele tanto desejava já começava a brotar, alimentada por cada pessoa que tocava, por cada palavra que plantava. E, enquanto ele seguia em frente, sua voz ecoava, levando consigo um convite para que todos participassem dessa jornada de transformação. Com o tempo, o movimento criado por Henrique ganhou proporções inesperadas. Sua luta se tornará conhecida em todo o país, inspirando pessoas de diferentes origens a se unirem pela causa da igualdade. Henrique era agora uma figura pública, admirado e respeitado, e sua presença era requisitada em diversos eventos e conferências de grande porte. Ele compreendia a responsabilidade que isso representava e encarava cada oportunidade como uma chance de alcançar ainda mais corações e mentes. Durante uma das conferências, ele conheceu Larissa, uma jovem estudante de direito que, inspirada por sua trajetória, havia decidido dedicar sua carreira à luta contra o preconceito e as injustiças sociais. Larissa se aproximou dele com uma expressão de admiração e respeito, e Henrique, ao ouvir sua história, sentiu uma emoção especial. Era como se ele visse naquela jovem uma continuação de seu próprio sonho. Juntos, eles começaram a planejar formas de expandir o alcance do movimento. Henrique e Larissa, agora parceiros na causa, decidiram criar uma série de workshops em escolas e universidades, focando na conscientização e no combate ao racismo.
Eles queriam que essas atividades fossem mais do que palestras, desejavam que cada evento fosse uma experiência transformadora, algo que realmente mudasse a visão dos participantes. Se plantarmos essas sementes de respeito desde cedo, teremos adultos mais conscientes, dizia Henrique, com a certeza de quem sabe o poder da educação. A parceria entre os dois gerou uma sinergia incrível, e logo outros profissionais se juntaram a eles, formando uma equipe comprometida e disposta a fazer a diferença. Psicólogos, advogados, educadores, todos contribuíam com suas especialidades, enriquecendo o movimento com suas próprias experiências e conhecimentos. Henrique se sentia realizado ao ver que, agora, sua missão tinha se tornado uma verdadeira rede de apoio, um movimento com força própria. No entanto, ele sabia que nem todos viam com bons olhos sua luta. Em algumas ocasiões, Henrique enfrentava críticas e até ameaças de pessoas que não compreendiam ou que se sentiam incomodadas com sua mensagem. Mas ele não se deixava abalar, ao contrário, isso apenas reforçava sua determinação. O preconceito ainda existe, mas é exatamente por isso que não podemos parar, ele dizia para a equipe, que o admirava por sua coragem e resiliência. Uma das ameaças mais desafiadoras que enfrentaram foi durante um evento numa cidade do interior, onde parte da população se opôs veementemente à presença do movimento. Henrique e sua equipe foram recebidos com hostilidade, mas ele, mantendo a calma e o respeito, decidiu ir até as autoridades locais para dialogar. Sua abordagem pacífica surpreendeu a todos e acabou abrindo caminho para uma conversa sincera sobre a importância da empatia e do respeito. Ao final, o evento foi realizado, e Henrique sabia que aquele era um passo importante para quebrar barreiras. Essas experiências de resistência apenas reforçavam a importância do trabalho de Henrique e de sua equipe. Ele entendia que o caminho era longo e repleto de desafios, mas cada vitória, por menor que fosse, representava um avanço. E, a cada evento bem-sucedido, a cada mente que se abria para a mudança, ele sentia que estava cumprindo seu propósito. Era como se cada batalha vencida fortalecesse ainda mais a chama que ele carregava. À medida que o movimento continuava crescendo, Henrique começou a receber convites internacionais para compartilhar sua história. Pessoas de outros países queriam ouvir sua trajetória e aprender com suas experiências. Para Henrique, isso era prova de que a luta por igualdade ultrapassava fronteiras, que a necessidade de respeito era universal. Ele sentia que sua missão agora havia se expandido, que seu propósito não estava mais limitado ao seu país, mas se tornará uma causa global. Com essa nova dimensão, Henrique e sua equipe começaram a planejar uma série de encontros internacionais, onde pudessem discutir as diferentes formas de discriminação e explorar soluções em conjunto. Ele sabia que esse era um novo desafio, mas também uma oportunidade de aprendizado. A luta pela igualdade é de todos nós, independente de onde estejamos, ele dizia, com a visão de quem enxerga além das fronteiras, buscando um mundo onde cada pessoa seja valorizada por quem realmente é. E assim, Henrique seguiu em frente, expandindo seu movimento e sua mensagem para novos horizontes. Ele sabia que havia muito trabalho a ser feito, mas também que ele nunca estivera tão preparado para enfrentar os desafios que viriam. Com o apoio de uma equipe dedicada e de uma rede de pessoas que acreditavam em sua causa, ele sentia que sua missão agora era maior do que ele imaginara. E, com cada passo, ele reafirmava o compromisso de continuar lutando por um mundo onde todos pudessem caminhar lado a lado, com dignidade e respeito. Com o movimento ganhando força internacional, Henrique sentia que estava vivendo um sonho que, um dia, lhe pareceu impossível. Ele havia se tornado um símbolo de luta e esperança, uma inspiração para todos que, como ele, enfrentavam o preconceito e as adversidades. Mas, em meio ao sucesso, ele também se via diante de um novo desafio, manter-se fiel à sua essência, lembrar-se das raízes que o trouxeram até ali. Para ele, cada conquista era um lembrete de que sua missão nunca fora sobre fama, mas sobre transformação. Em uma de suas viagens ao exterior, Henrique conheceu personalidades influentes, pessoas que também dedicavam suas vidas a causas sociais. Ele compartilhava com elas suas experiências, trocando aprendizados que enriqueceriam ainda mais o trabalho que realizava. Cada encontro era uma oportunidade de expansão, uma chance de levar a luta pela igualdade a um novo patamar. E, ao ver o respeito e a admiração que recebia,
Henrique se sentia fortalecido, pois sabia que sua voz agora ecoava muito além das fronteiras do seu país. Durante uma conferência, Henrique foi convidado a participar de uma mesa redonda com líderes de movimentos sociais de várias partes do mundo. Ali, ele teve a chance de expor sua visão sobre o papel do respeito e da empatia nas relações humanas. Ele explicou que, embora cada cultura tivesse suas próprias lutas e desafios, o desejo por dignidade e justiça era universal. Somos todos partes de uma mesma humanidade, e o que nos torna fortes é o que temos em comum, ele dizia, ganhando a atenção de todos ao redor. A cada palavra, Henrique reforçava o compromisso de transformar o mundo em um lugar mais justo, onde as diferenças fossem vistas como riquezas, e não como motivos para discriminação. Ao final de sua fala, ele foi aplaudido de pé, e Henrique sentiu que estava no caminho certo. Mas ele sabia que aquele reconhecimento era apenas um passo, uma motivação para continuar sua jornada. Ainda há muito a fazer, ele pensava, lembrando-se das batalhas que continuavam, tanto em seu país quanto ao redor do mundo. Ao retornar ao Brasil, Henrique foi recebido com carinho por sua equipe e pelos apoiadores do movimento. Eles estavam ansiosos para ouvir sobre suas experiências e saber como poderiam aplicar os aprendizados internacionais na causa local. Henrique os reuniu e, com um brilho nos olhos, compartilhou tudo o que vira e ouvirá. Ele falava com paixão, cada palavra carregada de propósito, e sua equipe, inspirada, sabia que aquele era um novo capítulo para o movimento que haviam construído juntos. A partir dali, eles começaram a expandir o projeto, implementando novas ideias e adaptando o que Henrique aprenderá nas conferências internacionais. Eles desenvolveram oficinas, cursos e campanhas de conscientização, criando uma plataforma online onde as pessoas podiam compartilhar suas histórias e aprender sobre a importância da igualdade e do respeito. Henrique se via agora não apenas como um líder, mas como parte de uma rede de transformação, onde cada voz tinha seu valor. Em uma noite, enquanto revisava os planos do movimento, Henrique refletiu sobre o impacto que sua história havia gerado. Ele se lembrou do dia em que fora humilhado naquele hotel, do quanto aquela situação o ferira, mas também do quanto o fortalecera. A dor de ser julgado, ele sabia, era algo que muitos ainda enfrentavam. Mas, agora, ele compreendia que, ao transformar essa dor em propósito, ele havia mudado não apenas sua própria vida, mas a de milhares de pessoas. O que antes me feriu, agora me guia, pensou, emocionado. Henrique decidiu que era o momento de criar algo que perpetuasse essa mensagem. Com o apoio de sua equipe, ele fundou uma organização sem fins lucrativos, dedicada a promover a igualdade e o respeito. A instituição, que levava seu nome, oferecia suporte a comunidades marginalizadas, educava jovens sobre empatia e lutava contra todo tipo de discriminação. Henrique sabia que, mesmo que um dia ele não estivesse mais ali, sua causa continuaria viva, espalhando o respeito e a dignidade que ele tanto valorizava. Com o passar dos anos, a fundação se tornou um marco no país, conhecida por suas ações transformadoras e pelo impacto que causava em milhares de vidas. Henrique via com orgulho cada projeto realizado, cada pessoa que, ao ser tocada por sua mensagem, decidia fazer parte daquela mudança. Ele sabia que a luta contra o preconceito era interminável, mas ele também sabia que, com cada pessoa impactada, o mundo se tornava um lugar um pouco mais justo e humano. E assim, Henrique seguiu sua jornada, com a certeza de que sua história, seu movimento e sua mensagem continuariam ecoando no tempo. Ele havia plantado uma semente de transformação, uma semente que floresceria em cada coração que entendesse a verdadeira importância do respeito. E, enquanto via sua organização crescer, ele sabia que sua missão estava apenas começando. O futuro o aguardava, e Henrique estava pronto para continuar. Agora, depois de ouvir essa história incrível, fica uma pergunta para você: quantas vezes, em situações do dia a dia, você já parou para pensar em quem realmente são as pessoas ao seu redor? Será que a gente consegue enxergar além das aparências, ou estamos presos a julgamentos que nem percebemos? Se essa história te tocou, se você sentiu no coração a importância de tratar cada pessoa com respeito e dignidade, então é hora de levar esse aprendizado adiante. Como você vai aplicar essa lição na sua vida? Talvez seja no trabalho, em casa, com amigos ou até mesmo com desconhecidos, mas lembre-se, cada atitude conta e pode transformar o mundo ao nosso redor.
E se você quer continuar refletindo sobre temas tão importantes, inscreva-se no canal e ative as notificações. Assim, você não perde nenhuma das próximas histórias que vão te inspirar a ver o mundo com outros olhos. Que tal fazer parte dessa jornada e aprender juntos a construir uma realidade mais justa?